Isaías 49, 15 e 16. Revela porque Deus nunca se esquece de você. E se o silêncio que você tem vivido não for esquecimento, mas prova de que Deus está mais perto do que nunca, talvez hoje você esteja se perguntando em silêncio: será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Ele vê o que estou passando? Será que minhas orações ainda chegam ao céu? Essa pergunta não é nova. Ela atravessa gerações, atravessa desertos, atravessa lágrimas escondidas no travesseiro. E foi exatamente nesse lugar de dor, abandono e espera que Deus liberou uma das declarações mais profundas da Escritura. Isaías 49, 15 e 16. Não é apenas um versículo, é uma revelação que confronta diretamente o medo mais íntimo do ser humano, o medo de ser esquecido. Deus compara seu amor ao amor de uma mãe, mas vai além. Ele diz que mesmo que uma mãe falhe, Ele jamais falhará. Então, como se isso ainda não fosse suficiente, Deus faz algo impensável. Ele diz que gravou você nas palmas das suas mãos. Não escreveu, não anotou, gravou. Isso significa que cada passo seu, cada lágrima silenciosa, cada noite difícil, está constantemente diante dele. Se você chegou até aqui cansado, ferido, esperando uma resposta, saiba, este não é um vídeo comum. Esta é uma confirmação direta do céu para o seu coração. Permaneça. Porque o que Deus vai revelar agora pode mudar completamente a forma como você vê sua dor, sua espera e seu valor diante dele. Há um momento silencioso na vida em que a dor deixa de ser barulhenta e passa a ser profunda. Não é o grito, não é o choro visível, é aquele peso no peito que surge quando você faz tudo certo. Você ora, espera, confia, e ainda assim nada parece mudar. É nesse ponto que a mente começa a negociar com o coração. Talvez Deus tenha prioridades maiores. Talvez eu não seja tão importante assim. Talvez Ele tenha me deixado de lado. Esse é o lugar onde muitos se perdem, não porque deixaram de crer em Deus, mas porque começaram a crer mais na dor do que na promessa. O povo para quem Isaías falou também estava exatamente aqui, ferido, cansado, exilado, sentindo-se distante, invisível, descartado pela história. Eles não disseram em voz alta, mas pensaram: o Senhor nos abandonou. E é impressionante como essa sensação não depende de pecado, erro ou afastamento. Às vezes, ela nasce justamente quando você está tentando fazer a coisa certa, quando decidiu confiar, quando escolheu não desistir. Porque o silêncio de Deus, quando não compreendido, é interpretado como ausência. Mas aqui está a primeira chave espiritual que muda tudo. Sentir-se esquecido não é prova de esquecimento. É sinal de um processo invisível. Deus nunca reage às emoções humanas da forma como nós reagimos. Enquanto o coração clama por explicações, Deus trabalha em fundamentos. Enquanto você pede respostas, Ele constrói estruturas. Enquanto você olha o relógio, Ele olha o propósito. E é exatamente por isso que Isaías 49 começa com uma pergunta provocadora. Não porque Deus não saiba a resposta, mas porque Ele quer confrontar a mentira que se instalou no coração. A mentira de que você foi deixado para trás. A mentira de que sua dor passou despercebida. A mentira de que o céu virou o rosto para você. E antes de revelar quem Ele é, Deus primeiro expõe o que você está acreditando. E essa exposição não vem para te envergonhar, vem para te libertar. Porque quando Deus começa a falar, não é para explicar o passado, é para reposicionar sua identidade. E o que Ele vai declarar a seguir não apenas responde à dor, mas redefine para sempre a forma como você entende o amor divino. Se você achou que estava esquecido, prepare-se. O que vem agora revela até onde Deus vai para provar que você nunca saiu da memória dele. Um amor que ultrapassa o limite humano.
Deus poderia ter respondido ao clamor do coração humano com poder. Poderia ter falado de tronos, de exércitos, de autoridade absoluta. Mas ele escolhe algo infinitamente mais profundo. Ele escolhe o amor. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Essa pergunta não é retórica por acaso. Ela toca o vínculo mais forte que o ser humano conhece. Um amor que nasce antes das palavras. Um amor que reconhece o filho pelo choro, pelo cheiro, pelo silêncio. Um amor que não precisa de explicação para existir. Deus não usa essa imagem para se comparar. Ele a usa como ponto de partida. Porque no íntimo, todos nós sabemos. O amor humano, por mais profundo que seja, ainda é limitado. Mães podem falhar. Pais podem se ausentar. Pessoas que prometeram ficar podem ir embora. Laços que pareciam eternos podem se romper. E é exatamente nesse ponto que Deus faz algo desconcertante. Ele diz: ainda que esta viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa declaração não diminui o amor humano. Ela revela que o amor divino não está sujeito às mesmas fragilidades. O amor de Deus não depende de memória emocional, não depende de circunstâncias, não depende do seu desempenho espiritual. Ele não te ama mais quando você acerta, nem te ama menos quando você cai. Enquanto o amor humano reage, o amor de Deus permanece. Enquanto pessoas se afastam quando se cansam, Deus se aproxima quando você está fraco. Enquanto o ser humano se protege para não sofrer, Deus se expõe para salvar. Essa palavra foi liberada para um povo que se sentia rejeitado, descartado pela própria história, como se tivesse sido esquecido em uma prateleira do tempo. Mas Deus deixa claro: o problema nunca foi falta de amor. O problema sempre foi falta de compreensão. Eles olhavam para o exílio e chamavam de abandono. Deus olhava para o exílio e chamava de preparação. Eles viam silêncio. Deus via alinhamento. Porque o amor de Deus não se manifesta apenas no que Ele entrega, mas no que Ele sustenta enquanto você espera. É aqui que muitos se confundem. Acham que amor é sinônimo de alívio imediato. Mas na lógica divina, amor também é processo. Há coisas que Deus não remove agora, porque se removesse, destruiria o que Ele está formando em você. E isso não é desamor, é cuidado profundo. Quando Deus diz que não se esquece de você, Ele está dizendo que você não é um pensamento passageiro. Você é parte do plano. Você não é um detalhe. Você é intencional. E antes mesmo de você questionar se isso é real, Deus aprofunda ainda mais a revelação. Porque Ele não apenas sente por você, Ele decide provar isso de uma forma que ninguém jamais imaginaria. O sinal eterno do cuidado de Deus. Depois de declarar que seu amor ultrapassa até o amor humano mais profundo, Deus faz algo que quebra qualquer lógica emocional que o ser humano conhece. Ele não apenas afirma que se lembra de você, Ele mostra como. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Essa frase não foi dita para impressionar. Foi dita para encerrar, de uma vez por todas, a dúvida que corrói a alma humana. Será que Deus ainda pensa em mim? Observe com atenção. Deus não diz que escreveu seu nome em um livro distante. Não diz que anotou em um pergaminho celestial. Ele diz que gravou você em suas mãos. Gravar exige profundidade, exige marca permanente, exige decisão irreversível. O que é gravado não se apaga com o tempo, não se perde com distrações, não depende de memória. As mãos, na linguagem espiritual, representam ação, provisão e governo. Tudo o que Deus faz, Ele faz com as mãos. Isso significa que cada ato divino carrega você diante dele. Cada movimento do céu passa pela lembrança da sua existência. Você não está diante de Deus como um pedido esquecido em uma fila infinita.
Você está diante dele como algo que ele vê o tempo todo. E há algo ainda mais profundo aqui. As mãos são a parte do corpo mais exposta. Elas carregam marcas, cicatrizes, sinais de trabalho. Deus está dizendo em essência: eu escolhi carregar você onde o impacto é inevitável. Isso confronta a ideia de um Deus distante, frio ou indiferente. Esse versículo revela um Deus envolvido, presente, atento e que te ama. Mesmo quando você não vê respostas, mesmo quando não sente alívio, mesmo quando tudo parece parado, você está diante dos olhos dele. E aqui está um ponto que muitos ignoram. Deus não grava apenas seu nome, ele grava sua história, suas lutas, suas lágrimas, suas noites de silêncio, suas orações que ninguém ouviu. Nada disso se perdeu. Há pessoas que acreditam que o tempo apagou promessas, que escolhas erradas cancelaram destinos, que atrasos destruíram o plano. Mas o que está gravado não é afetado pelo tempo, não é apagado por falhas, não é removido por estações difíceis. Se você ainda respira, é porque o plano continua ativo. E mais, quando Deus olha para suas mãos, ele não vê apenas você. Ele vê o caminho que ainda vai abrir. Ele vê portas que ainda vão se manifestar. Ele vê livramentos que você nem percebeu que aconteceram. Talvez você tenha interpretado proteção como atraso. Talvez tenha chamado livramento de silêncio. Mas agora você começa a entender que nada estava ou está esquecido e a ausência nunca existiu. O que existe é um cuidado profundo e que você ainda não conseguia enxergar. E o que Deus vai revelar a seguir explica por que, mesmo em meio à dor, ele nunca perdeu o controle do seu caminho. Os muros. Que Deus nunca tirou os olhos. Quando Deus diz: os teus muros estão continuamente diante de mim, ele não está falando apenas de estruturas físicas. Ele está falando de tudo aquilo que, aos seus olhos, parece quebrado, incompleto ou destruído. Muros, na linguagem bíblica, representam proteção, identidade, limites e estabilidade. Quando os muros caem, a sensação é de vulnerabilidade total. É como viver exposto, sem defesa, sem segurança, sem direção clara. O povo de Isaías sabia exatamente o que isso significava. Eles olhavam ao redor e viam ruínas, viam promessas interrompidas, viam sonhos que pareciam não ter sobrevivido ao tempo, e talvez você também esteja assim. Não necessariamente com muros visíveis, mas com áreas da vida que parecem ter desmoronado silenciosamente. Relacionamentos que não se sustentaram, projetos que pararam no meio do caminho, uma fé que precisou sobreviver a golpes que ninguém viu. É aqui que Deus revela algo profundamente restaurador. Aquilo que você vê como ruína, ele vê como obra em andamento. Deus não disse: seus muros estavam diante de mim. Ele disse: estão continuamente diante de mim. Isso significa que mesmo quando você virou o rosto por não suportar olhar, Deus continuou olhando. Mesmo quando você pensou que era tarde demais, Deus nunca considerou perdido. O céu nunca se distraiu com sua dor. Nunca se cansou da sua história. Nunca desistiu do que começou. Enquanto você mede o tempo pelo relógio humano, Deus mede pela maturidade do propósito. Há reconstruções que não podem acontecer rápido, porque precisam ser mais fortes do que antes. Se Deus tivesse restaurado imediatamente, talvez você voltasse aos mesmos ciclos, às mesmas brechas, às mesmas fragilidades. Mas quando Ele permite o tempo, Ele não está atrasando. Ele está fortalecendo. Os muros que Deus reconstrói não são apenas para te proteger do que vem de fora. São para te alinhar por dentro, porque não adianta levantar paredes se o coração continua vulnerável às mesmas dores. Deus não apenas observa seus muros, Ele supervisiona cada detalhe da reconstrução. Nada será devolvido de forma frágil, nada será restaurado de maneira superficial.
Aquilo que caiu, não caiu por acaso, e aquilo que será levantado não será menor do que antes. Talvez hoje você esteja olhando para áreas da sua vida e pensando que não há mais como refazer. Mas o Deus que gravou você em suas mãos é o mesmo que mantém seus muros diante dos olhos. Ele sabe exatamente onde reforçar, onde fechar brechas, onde levantar fundamentos novos. E quando a reconstrução terminar, você não apenas estará protegido, você estará preparado. O que vem a seguir aprofunda ainda mais essa verdade, porque Deus não apenas se lembra de você, Ele age no tempo exato para que o resultado não te destrua. O tempo que parece atraso, mas é precisão absoluta. Há uma das dores mais silenciosas da caminhada espiritual, a sensação de que o tempo está passando e Deus não está fazendo nada. Não é rebeldia, não é falta de fé, é cansaço. Cansaço de esperar, cansaço de confiar sem ver, cansaço de sustentar a esperança enquanto tudo ao redor parece seguir em outra direção. É nesse ponto que muitos concluem, em silêncio: se Deus não agiu até agora, talvez não vá agir. Mas essa conclusão nasce de uma comparação injusta, porque o tempo humano mede urgência e o tempo de Deus mede preparação. Deus nunca trabalha atrasado, Ele trabalha com precisão. O mesmo Deus que diz que não se esquece de você é o Deus que se recusa a agir antes do momento certo, não por descaso, mas por amor responsável. Se Deus entregasse certas respostas antes do tempo, elas não seriam bênção, seriam peso. Há portas que, se abertas cedo demais, te colocariam em ambientes para os quais você ainda não estaria emocionalmente pronto. Há provisões que, se chegassem antes, alimentariam inseguranças que Deus está curando agora. Há reconciliações que, se acontecessem sem maturidade, repetiriam exatamente as mesmas dores. Por isso, o silêncio de Deus não é ausência de ação, é ação silenciosa. Enquanto você olha para fora esperando mudança, Deus trabalha dentro criando estrutura. Enquanto você pede aceleração, Deus constrói sustentação. Porque aquilo que Deus promete não é apenas chegar, é permanecer. Isaías escreve para um povo que queria libertação imediata. Mas Deus estava preparando algo que não seria apenas retorno, seria restauração profunda de identidade. O tempo de Deus não ignora sua dor, Ele a respeita. Deus não está testando sua paciência, Ele está protegendo seu futuro. E aqui está uma verdade que muda tudo. Se ainda não aconteceu, não é porque Deus esqueceu, é porque o cenário completo ainda não está alinhado. Deus vê variáveis que você não vê, pessoas que ainda precisam ser posicionadas, caminhos que ainda precisam ser abertos, proteções que ainda precisam ser ativadas. E quando tudo estiver no lugar, o agir de Deus não será lento, será repentino. Aquilo que levou tempo para ser preparado se manifestará com clareza, força e estabilidade. Você não perdeu tempo esperando. Você ganhou estrutura. Cada dia em silêncio foi uma blindagem. Cada noite de oração foi um alinhamento invisível. Cada lágrima foi registrada, porque você está gravado nas mãos dele. O relógio humano pode dizer demora, mas o céu diz exatidão. E o que Deus vai fazer a seguir não virá para te confundir, mas para te confirmar. Quando Ele agir, não haverá dúvida de que foi Ele. E isso nos leva a uma revelação ainda mais profunda. Por que Deus permite que você chegue ao limite antes de revelar o cuidado completo? Quando a espera parece insuportável, mas está produzindo algo eterno. Existe um ponto na jornada em que esperar deixa de ser apenas difícil e passa a parecer injusto. Você já fez o que podia, já orou, já confiou, já entregou, e mesmo assim a resposta não veio. É nesse lugar que a espera começa a pesar, não só no coração, mas na identidade.
A pessoa já não questiona apenas quando Deus vai agir, mas se ainda vale a pena continuar acreditando. A espera prolongada tem esse efeito silencioso. Ela tenta convencer você de que sua fé está sendo desperdiçada. Mas, espiritualmente, a espera nunca é um espaço vazio. Ela é um ambiente de formação. Na lógica humana, esperar é perder tempo. Na lógica divina, esperar é ganhar profundidade. Deus permite que você chegue ao limite, porque só no limite certas verdades deixam de ser teóricas e passam a ser revelação. Enquanto tudo está sob controle, a fé ainda divide espaço com a autossuficiência. Mas quando o controle escapa, a fé se torna o único lugar de descanso possível. É por isso que tantas respostas de Deus não vêm enquanto ainda existem alternativas humanas. Deus não compete com suas seguranças. Ele espera que elas se esgotem. Não para te expor, mas para te libertar. A espera revela onde sua confiança estava ancorada, se no resultado ou no relacionamento com Deus. Isaías fala a um povo cansado de promessas adiadas. Eles queriam ação imediata, mas Deus estava gerando algo que não poderia nascer na pressa, porque aquilo que nasce rápido morre fácil, mas o que nasce no tempo certo permanece. Há maturidades que só se desenvolvem na espera. Discernimento, humildade, sensibilidade espiritual. A espera afina sua percepção. Ela ensina você a ouvir mais do que falar, a observar mais do que exigir, a confiar mais do que controlar. E aqui está uma verdade que muda tudo. Deus não usa a espera para te afastar dele, mas para te aproximar do coração dele. Muitos dos encontros mais profundos com Deus acontecem em estações onde nada acontece externamente. É ali que você aprende a reconhecer sua voz sem sinais, sua presença sem manifestações visíveis, seu cuidado mesmo sem respostas imediatas. Você começa a entender que Deus não é apenas o Deus que resolve problemas, mas o Deus que sustenta pessoas. E isso muda completamente sua fé. Ela deixa de ser condicional, deixa de depender de resultados rápidos, deixa de ser frágil. A espera não está te enfraquecendo, ela está te enraizando, porque quando o agir de Deus se manifestar, e ele vai se manifestar, você não será alguém que apenas recebeu uma bênção, você será alguém preparado para carregá-la sem se perder. O céu nunca desperdiça estações difíceis, ele as transforma em fundamentos. E tudo isso nos leva a um ponto ainda mais profundo, o que acontece dentro de você, enquanto Deus trabalha fora do seu alcance. O invisível, que Deus trabalha, enquanto você só enxerga silêncio. Existe uma dimensão da obra de Deus que raramente é percebida, porque ela não faz barulho, não gera sinais imediatos e não responde às expectativas humanas. É o agir invisível. Enquanto você olha para fora, tentando identificar mudanças, Deus trabalha em camadas que os olhos não alcançam. O silêncio que você interpreta como ausência é muitas vezes concentração divina. Deus não age com pressa, ele age com intenção. Quando tudo parece parado, o céu está alinhando detalhes que você não suportaria administrar agora. Pessoas estão sendo reposicionadas. Caminhos estão sendo fechados sem que você perceba o livramento. Portas estão sendo atrasadas para que você não entre despreparado. O invisível é onde Deus constrói o que será sustentável no visível. A ansiedade humana busca sinais rápidos, mas Deus busca raízes profundas. Se Ele mostrasse tudo o que está fazendo, você tentaria interferir, tentaria acelerar, tentaria controlar. E o que Deus está preparando não pode ser conduzido por ansiedade, apenas por confiança. Há batalhas que você não luta porque Deus decidiu lutar sozinho. Há livramentos que você nunca percebe porque eles aconteceram antes mesmo do perigo se materializar.
Quantas vezes você pensou que perdeu algo, quando na verdade foi poupado? Quantas vezes sentiu frustração, quando Deus estava impedindo um dano maior? O agir invisível protege você de dores que ainda não existem, mas que poderiam existir se Deus não estivesse atento. Isaías 49 revela um Deus que não apenas se lembra, mas que vigia. Ele vê ângulos que você não vê. Ele entende consequências que você não calcula. Ele antecipa cenários que você jamais imaginaria. Por isso, quando ele se cala, não é porque se afastou. É porque está cuidando de detalhes demais para se distrair com ruído. O silêncio de Deus não é vazio. É carregado de decisões. Enquanto você dorme, Deus não dorme. Enquanto você questiona, Deus sustenta. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, coisas irreversíveis estão sendo definidas. E aqui está algo que poucos compreendem. O agir invisível de Deus quase sempre prepara você para uma revelação visível que exige maturidade. Se Deus revelasse hoje tudo o que está prestes a fazer, talvez você não conseguisse sustentar a fé até lá. Por isso, ele revela por partes, por sinais discretos, por confirmações suaves. Ele cuida do seu coração antes de cuidar das circunstâncias. Porque quando o cenário muda sem que o interior esteja pronto, a bênção se transforma em peso. Mas quando o interior está alinhado, o que vem de Deus traz paz, não confusão. Você não está esperando em vão, você está sendo guardado. O céu está trabalhando em silêncio para que quando chegar o momento, não reste dúvida de que foi Deus. E isso nos conduz a um entendimento ainda mais profundo, porque Deus escolhe se revelar de forma pessoal, não apenas com atos, mas com presença. A presença que confirma. Você nunca esteve sozinho. Há um momento na caminhada espiritual em que Deus deixa claro que o maior sinal do seu cuidado não é aquilo que Ele faz, mas onde Ele permanece. Muitas pessoas passam a vida esperando por atos visíveis de Deus sem perceber que a maior prova de que Ele nunca se esqueceu é a sua presença constante, mesmo quando tudo parece desmoronar. Deus poderia provar seu amor com milagres diários, mas Ele escolhe algo mais profundo. Ele permanece. A presença de Deus não é um prêmio para quem acerta, é um sustento para quem continua. Quando Isaías registra essa revelação, Deus está dizendo algo que vai além de promessas futuras. Ele está dizendo: eu estou aqui, agora, com você. A presença divina não depende de cenário favorável. Ela não exige que tudo esteja resolvido. Ela não se retira porque o ambiente ficou difícil. Pessoas se afastam quando a dor aumenta. Deus se aproxima. Enquanto o mundo mede valor por resultados, Deus mede por relacionamento. É por isso que, mesmo em meio à espera, você sente algo que não consegue explicar. Uma força que não vem de fora. Uma paz que não combina com o caos ao redor. Isso não é emoção. É presença. A presença de Deus sustenta quando a resposta ainda não chegou. Ela impede que você desista antes da hora. Ela guarda sua mente quando o coração está cansado. E aqui está algo que muitos ignoram. Deus não se revela apenas no extraordinário. Ele se revela no cotidiano, no fôlego que você ainda tem, na resistência que não acabou, na fé que, mesmo abalada, não morreu. Se Deus tivesse se esquecido de você, sua fé já teria se apagado completamente. Mas ela continua ali, fragilizada talvez, cansada possivelmente, mas viva. Isso é presença sustentadora. A presença de Deus não elimina o processo, mas garante que você não o atravesse sozinho. Ela te acompanha no silêncio, te envolve na espera, te fortalece nos dias em que você não consegue orar. E quando você não tem palavras, a presença fala por você. Ela intercede, ela consola, ela orienta sem fazer barulho. Há decisões que você tomou apenas porque sentiu paz, sem entender racionalmente. Isso foi presença. Há caminhos que você não seguiu, mesmo parecendo promissores.
Isso foi presença. Deus não apenas lembra de você à distância, Ele caminha com você no detalhe. E essa presença não é temporária. Ela não depende do seu humor espiritual. Ela não oscila conforme suas emoções. Ela é constante. Por isso, quando tudo parece instável, a presença de Deus se torna o ponto fixo. Você pode não ter todas as respostas, mas tem a companhia certa. E isso muda tudo, porque quando Deus está presente, o esquecimento é impossível. O próximo passo dessa revelação é entender como essa presença se transforma em direção clara no momento exato em que você mais precisa. Direção no escuro, como Deus guia, mesmo quando você não vê o caminho. Há fases em que a vida parece um corredor sem luz. Você não vê a próxima porta, não entende o próximo passo, e qualquer decisão parece arriscada demais. É nesse ponto que muitos acreditam que estão sozinhos, mas na verdade é exatamente aqui que a direção de Deus se torna mais precisa. Deus raramente revela o caminho completo, não porque queira confundir, mas porque deseja ensinar dependência. Se Ele mostrasse tudo de uma vez, você confiaria no mapa, não nele. A direção divina não funciona como um holofote que ilumina quilômetros à frente. Ela funciona como uma lâmpada suficiente para o próximo passo. E isso exige algo que o coração humano resiste: confiança diária. Isaías fala a um povo que queria clareza total, mas Deus oferece algo melhor: presença orientadora. Você pode não enxergar o cenário inteiro, mas nunca dá um passo fora do alcance da mão de Deus. Cada movimento seu está sendo acompanhado, cada decisão está sendo filtrada, cada escolha é observada à luz do propósito. Mesmo quando você erra, Deus não se afasta da direção. Ele corrige o trajeto. Deus não guia apenas por sinais externos. Ele guia por paz interior. Há caminhos que parecem perfeitos aos olhos, mas tiram sua paz. E há caminhos incertos que ainda assim carregam descanso no coração. Isso é direção divina. Quando Deus está envolvido, Ele não grita. Ele direciona suavemente. A voz dele não compete com o barulho da ansiedade. Ela se manifesta quando você silencia o medo. Muitas vezes, a ausência de resposta clara já é uma resposta. Portas que não se abrem são proteções disfarçadas. Caminhos bloqueados são desvios intencionais. Você não perdeu oportunidades. Você foi poupado de consequências. Deus vê o que acontece depois da escolha. Você vê apenas o agora. Por isso, confiar na direção divina é aceitar caminhar sem garantias humanas, mas com segurança espiritual. Você pode até se sentir inseguro, mas nunca estar desorientado. Se Deus não se esqueceu de você, e Ele não se esqueceu, então nenhum passo seu é aleatório. Mesmo os desvios fazem parte do caminho. Mesmo as pausas têm função. Mesmo os atrasos são ajustes finos. E quando você olha para trás, percebe que foi guiado o tempo todo. Talvez não da forma que esperava, mas exatamente da forma que precisava. E isso nos conduz ao ponto final dessa revelação. O momento em que Deus transforma lembrança em ação e cuidado em resposta concreta. Quando Deus transforma lembrança em ação, chega um momento em que tudo o que Deus vinha revelando em silêncio se transforma em movimento. Não é um agir apressado, não é algo improvisado, é a manifestação exata daquilo que sempre esteve decidido. Deus nunca se esqueceu de você. Mas há um tempo em que Ele permite que isso deixe de ser apenas uma convicção interna e se torne evidência externa. Isaías 49 não termina com consolo vazio. Termina com reposicionamento. Depois de revelar seu amor, de afirmar que você está gravado em suas mãos, de dizer que seus muros nunca saíram de diante dele, Deus deixa claro: o cuidado não é apenas emocional, é prático, real, visível. Há um tempo em que Deus age de forma tão clara
que até quem duvidou vai perceber. Não para humilhar ninguém, mas para confirmar que a fidelidade dele não dependeu da sua força. Você não chegou até aqui porque foi forte o tempo todo. Chegou porque foi sustentado. E agora, Deus começa a fechar ciclos que drenaram sua fé, a silenciar vozes que confundiram sua identidade, a alinhar caminhos que pareciam desconectados. O agir final de Deus não vem para te impressionar, vem para te estabelecer. Porque tudo o que Ele entrega sem te estabelecer se perde com o tempo. Mas aquilo que nasce de um processo profundo permanece. Talvez você ainda não veja tudo resolvido, mas algo já mudou dentro de você. A dúvida perdeu força, o medo perdeu domínio, a espera já não parece vazia. Isso é sinal de que a resposta está mais próxima do que você imagina. Deus não trabalha com esquecimento, Ele trabalha com plenitude. E quando Ele age, não deixa dúvidas, não deixa restos, não deixa você no meio do caminho. Ele completa. Agora, onde você estiver, permita-se orar. Não como alguém esquecido, mas como alguém lembrado, guardado e acompanhado. Agora, se for possível, feche seus olhos em um lugar calmo. Chegou a hora de falarmos com Deus. Senhor, Tu és o Deus que não falha na memória, não se distrai com o tempo e não abandona aquilo que Tu amas. Hoje, diante de Ti, eu entrego toda a sensação de esquecimento, toda a dor silenciosa, toda a espera cansativa que tentei carregar sozinho. Eu recebo a verdade da Tua palavra, eu estou gravado nas Tuas mãos. Minha história não se perdeu. Meu futuro não está solto, meus caminhos não estão fora do Teu controle. Visita agora os lugares quebrados da minha alma, fortalece o que ficou fraco, restaura o que foi ferido e alinha meus passos com a Tua vontade perfeita. Onde houve silêncio, traz clareza. Onde houve medo, traz paz. Onde houve atraso, revela propósito. Que eu descanse na certeza de que o Senhor nunca se esqueceu de mim e nunca se esquecerá. Eu confio, eu descanso, eu permaneço. Em nome do Deus que vê, que lembra e que age. Amém. Se esta palavra falou com você, permaneça aqui conosco. Não é o final, é o começo de um novo alinhamento. Acompanhe o canal, continue ouvindo, continue buscando a palavra. Porque quando Deus começa a revelar seu cuidado, você tem a certeza absoluta do amor de Deus por você.